Hoje nós vamos voltar a conversar com Mila Simões de Abreu no nosso programa Pelo Mundo, que, para quem não lembra, foi considerado o melhor programa internacional do nosso canal. Mila, ela acabou de fazer uma viagem de 5.000 quilômetros na Europa. E na Europa, 5.000 quilômetros é muito chão. É muito chão, porque o continente é um pouco menor do que os outros continentes, do que a África, do que a América do Sul, do que as Américas, do que a Ásia, do que, né? E ela foi de Lisboa a Londres de terra, são 5.000 quilômetros. E hoje nós vamos falar sobre essa viagem. E Mila deve ter histórias maravilhosas. Mila está sempre com grandes histórias, e ela está chegando já, né? Já está na sala digital. Vamos conversar com Mila. Mila Simões de Abreu. Pelo Mundo com Mila Simões de Abreu. É o nosso programa. Mila, cadê Mila? Está chegando. Estou Mila aqui. Simões de Abreu. Tudo bem? Não me vês? Mila, Tudo eu bem, e tu estava. também, né? Aqui tudo Sim. bem, tudo bem. O Brasil sempre tá com alguma turbulência, né? Porque Como nós os aqui. conservadores, eles Aqui na estão. Europa também, né? Não, e agora, o Elon Musk resolveu interferir na nossa política interna e resolveu interferir para dar força aos grupos da extrema-direita. Então, está o Elon Musk Claro. estimulando a nossa extrema-direita, fustigando as nossas autoridades sem dar um passo fora da legislação, mas tentando conter o Elon Musk. E aqui está sempre essa confusão, né? Se descobriu, Mila, os Não mandantes do está bom. assassinato da vereadora Marielle Franco, os bolsonaristas correram em defesa dele, Sim. para que ele não seja preso. Olha, essa nossa política brasileira é uma confusão. Mas eu vou conversar com você, que você vai trazer histórias É maravilhosas o da Europa. mundo. Não, eu não sei se é muito. Aqui também está muito problemática, não é? Tá, sabes, nós estamos em junho, vamos ter eleições europeias. Eu acho que vão ser umas eleições muito importantes por causa também da crescente influência da extrema-direita no próprio Parlamento Europeu, não é? Tu sabes que nós, muitas da nossa política não é já política dos países, é da Europa. Nós somos muito já condicionados pela União Europeia, por coisas que vêm da União Europeia, não é? E então, mesmo não querendo, tu acabas por ter, digamos, se esse grupo aumentar, nós já temos pelo menos dois países que são bastante à direita, não é? Mesmo extrema-direita, que é a Hungria e a Eslováquia. Claro, a Itália tem um governo de direita, mas a Meloni tem mudado muito, sabes? A Meloni, o que ela quer é um bocadinho de receber dinheiro, por isso tem sido diferente. Mas aqueles Mas, dois não, aqueles dois estão a interferir muito. Imagina que há um canal europeu de televisão que chama-se Euronews e que transmite em todas as línguas da Europa e que dá notícias sobre a Europa e tal. E então soubemos esta semana que esse canal foi comprado com dinheiro do governo húngaro, não é? Para manipular, começar já a manipular as informações para, digamos, as eleições que vêm aí, não é? Mas isso é, depois, se isso calhar é um mais à absurdo. frente, noutra ocasião, nós falamos mais sobre as eleições. Isso é um absurdo. Portugal elege 21 deputados de um grupo de mais de 600, não é? Pronto, não é muito, mas É, também Portugal sim, tem já, pouca já, população já em relação aos influencia, outros países, não é? já tem algum tipo de influência. Pois, Sim. Mila, vamos da sua viagem. Eu estou ávido para Ah. conhecer. Eu, pessoalmente, eu sou até Então, olha, é suspeito. assim, eu pensei, tu sabes que, pronto, eu acabei de fazer agora 2.500 quilómetros para ir para a Inglaterra e 2.500 quilómetros para voltar, mas de carro, não fui de avião, fui de carro. Então, isso é uma viagem, porque uma coisa é tu ires 2 horas de avião, não é? Outra coisa é tu ires 3 dias. É muito, muito diferente, não é? E então isso eu lembrei-me que podia te falar um pouco das minhas viagens que eu fiz exatamente pela Europa há muitos anos, não é? E é assim, tu sabes que eu vivi muitos anos em África e que viajei muito, mas naquela altura, até eu ter 15 anos, não se viajava muito na Europa. Porquê? Porque Portugal era uma ditadura, não é?
nós tínhamos primeiro o Salazar e depois o Marcelo Caetano, e Portugal sofria naquela época, quando eu, digamos, era adolescente, não é? De sanções de uma série de países do mundo, e é como um pouco agora nós vemos em relação aos russos e etc. Não é? Então era muito difícil tu viajares, não viajavas quase, não é? Então eu na verdade, só fui, digamos, antes dos 15 anos, fui algumas vezes à Espanha, mas era muito complicado ir à Espanha, tinhas de ter o passaporte. Se tu eras mulher, então, imagina, naquela altura tu só podias ir com a licença do teu marido ou do teu pai. Imagina, era só assim. Portanto, aquelas pessoas que muitas vezes falam, como era bom o tempo da ditadura, não sabem o que é que estão completamente a falar por coisas práticas, nem é uma questão ideológica, é uma questão mesmo prática, né? E então, praticamente, nós, para sairmos, tínhamos de ter passaporte, não todas as pessoas lhe eram dado passaporte, e pronto. E então eu, antes do 25 de Abril, queria-te dizer que nós para a semana, não é? Começa a semana de comemoração do 25 de Abril, eu vou para Lisboa, porque vai haver uma grande parada da época, não é? Com alguns dos carros de militares que participaram na Revolução, e com uma parada dos antigos, dos participantes. Eu depois, quando estiver lá, eu depois digo, tipo, posso depois fazer uma coisa sobre isso, sobre uma reportagem sobre isso, não é? Pronto, mas então, até eu ter mais ou menos, até aos 15 anos, o meu conhecimento da Europa era muito limitado, era mais, digamos, aquilo que os meus pais, que esses viajavam um pouco mais que eu, porque quando estavam em trabalho, às vezes tinham de ir à França, à Itália, à Grécia, por exemplo. A minha mãe esteve na Grécia diversas vezes, isso. E eu não ia, ficava aqui, né? Então, depois do 25 de Abril, portanto, em 1975, exatamente, eu saí pela primeira vez, fui para fora, digamos, da Península Ibérica, né? No contexto europeu. Pronto, tinha viajado muito em África e nas ilhas e isso, mas não na Europa, né? E os meus pais tiveram a triste ideia de achar que eu devia aprender alemão, né? E, e então o que é que aconteceu? Resolveram mandar-me um verão para a casa de uma senhora que eles conheciam no sul da Alemanha, num sítio chamado Marburgo, uma cidadezinha muito bonita, para eu ir passar lá umas semanas para ver se aprendia alemão. Eu já sabia inglês, na escola aqui em Portugal, nós todos aprendemos francês, não é? O meu francês é muito modesto, mas enfim, dá para a gente sobreviver, não é? E então eles resolveram que talvez eu ia ter alemão na escola, eu ia começar os últimos 2 anos do que nós naquela altura chamávamos liceu, e ia ter de escolher uma outra língua. Então aí foi o escolhido, fui obrigada, porque não havia muita escolha. Na verdade, eu queria grego, mas não, não havia grego, né? Então foi escolhido escolhido o alemão, e então os meus pais acharam que era uma boa ideia mandar-me para passar essas semanas com essa senhora na Alemanha, não é? Então imagina o que é que aconteceu, Alexandra. Eu fiz tudo menos aprender alemão, é claro, não é? A única coisa que eu não fiz foi aprender alemão, não é? Primeiro porque, pronto, conseguia sempre, aprendi pouquíssimas palavras de alemão, e, e depois, na verdade, felizmente na escola, depois não tive de ter alemão, consegui fugir ao alemão, porque é uma língua muito complicada, e eu não tinha grande simpatia pela língua alemã, não é? Então, então eu passei lá o verão e aprendi praticamente a dizer Dankeschön e pouco mais, né? No, Auf Wiedersehen e praticamente mais nada, né? Mas para ir para a Alemanha, naquela altura, né, ainda era muito complicado, sabes? Isso é uma coisa que nós não temos
muita noção hoje, porque para além do passaporte, tu tinhas de declarar quanto dinheiro ias levar. Portugal, depois do 25 de Abril, teve uma época de controle de fuga de capital, porque, é claro, havia muita gente que era rica antes do 25 de Abril e que, portanto, queria levar o dinheiro para fora, não é? Isso também aconteceu isso no Brasil, se bem me lembro, as pessoas compravam dólares, não era? Para levarem o dinheiro para fora, não é? Para ter segurança. Quando houve aquela turbulência entre o cruzeiro e o cruzado e sei lá mais o quê, não é? Que as pessoas compravam dólares. Estás-me a ouvir? Sim, Alexandre. Sim, ouvindo muito bem. Ah, Estou ok. ouvindo muito bem. Não, é que estavas com ar de quem que não me estava a ouvir. Pronto, era só isso. Não, estavas com problemas de ouvir. E então havia um grande controlo de dinheiro. O dinheiro era no passaporte, dizia quanto dinheiro é que tu levavas e tu só podias levar aquele dinheiro, não podias levar mais nenhum dinheiro, não é? Pronto, então havia esse controle todo. E naquela altura também havia, como os meus pais, para organizar a viagem, foram uma agência de viagens, não é? Hoje a gente quase não usa, não é? Mas ias à a agência de viagem marcava a viagem de avião e podia marcar também os hotéis, e pronto, essas coisas, fazia isso. E como eu ia de voo de avião, tinha uma escala em Paris, e esse foi o primeiro erro que os meus pais fizeram, não é? Foi mandar-me por Paris, né? E de Paris depois eu ia tinha de ir para Frankfurt, né? Para Frankfurt, né? E depois aí tinha de apanhar um comboio, um trem, para ir para a tal cidadezinha de Marburgo, né? Pronto, a primeira coisa que aconteceu foi que quando eu cheguei a Paris, claro, sabes como é que é, a primeira vez em Paris, não é? Eu quis ver os museus, o Louvre, o isto, aquilo, eh, passei lá 2 ou 3 dias em que quase não dormi só para poder ver tudo, não é? Até o túmulo do Napoleão fui ver, nunca mais vi. Os outros vi noutras viagens, mas o túmulo do Napoleão nunca, só vi nessa vez, não é? Não é assim nada de especial, mas pronto. Então estive esses dias em Paris e a seguir a agência de viagens tinha dito aos meus pais, porque eu só tinha 16 anos, não é? Era menor ainda, que iam colocar-me num hotel muito próximo da estação do trem, não é? Que era para eu chegar ao avião, não é? Chegar ao aeroporto, ia para a estação, ia para esse hotel e passava lá uma noite para no dia seguinte ir para o tal sítio, a tal cidadezinha que eu tinha de ir, não é? E disseram, vamos arranjar um hotel. A minha mãe, não é? E o meu pai disseram, mas é melhor arranjar um sítio que ela não se perca, porque depois ela não sabe a língua, é melhor ela ficar num sítio próximo da estação. E, o, e, o, e o, os da agência de viagem aceitaram esse pedido dos meus pais, não é? Só que há um problema. Tu tiveste alguma vez em Frankfurt, Esteve Alexandre? sim, esteve. Pronto. E talvez tenha estado no bairro à volta da estação de Frankfurt. O que é o bairro à volta da estação de Frankfurt? É o bairro vermelho, é o bairro das sexy shops, das prostitutas, disso tudo. Agora tu imagina, quando eu cheguei lá, eu fiquei chocada, não é? Porque eu nunca tinha visto aquelas coisas, não é? Não tinha mais era um mundo completamente desconhecido para mim, não é? Então, vê como aquilo que os pais às vezes pensam que é bom para ti, não é? Eles provavelmente puseram-me na zona pior de Frankfurt, não é? Na zona, eu tive de passar, quando cheguei ao hotel, a rua do hotel era só lojas de sexo, não é? E as lojas de sexo na Holanda e na Alemanha não são discretas, não é? Não, tem meninas, tem senhoras nas montras, não é? E tem tudo
são muito, como é que eu ia dizer? Vibrantes, não é? Com muitas luzes e coisas assim no género. E eu, pronto, agora imagina, portanto, a minha surpresa quando eu cheguei àquele sítio e vi que estava mesmo no centro do bairro vermelho de Frankfurt. E fui ao hotel e à noite, quando quis sair, o meu bom senso disse-me: se calhar é melhor eu não ir sair assim sozinha, não é? Que talvez não seja uma ideia muito boa, não é? E, e eu ainda tentei entrar em algumas das sexy shops, confesso, para ver como é que era, mas como eu só tinha 16 anos, perguntavam-me a identificação e não me deixavam entrar, portanto eu não entrei em nenhuma das sexy shops, não é? Mas isto para te dizer que este foi a minha introdução um bocadinho a viajar sozinha pela Europa, não é? Às vezes as coisas parecem muito controladas e depois não são, não é? Talvez tenha sido o pior sítio que eles pudessem escolher. Mas depois correu tudo bem. O dia seguinte eu fui a, apanhar o trem e depois fui para essa cidadezinha que era na Floresta Negra e que era muito bonita e gostei muito de lá estar, mas não aprendi alemão nenhum, pronto. Falei espanhol, todas as línguas que tu possas imaginar, menos alemão, e ao fim de algumas semanas voltei para casa muito feliz, não é? Mas não tinha, portanto, aprendido absolutamente nada. Bom, a partir daí, digamos, eu comecei a viajar muitas vezes pela Europa e naquela altura a forma mais hum, barata que havia para viajar era de trem, não é? Era de trem, tu ias de trem. Hoje o trem é muito caro, é quase um luxo em alguns casos, não é? Mas naquela altura, principalmente se tu eras jovem, tu compravas um bilhete especial que podia-te fazer praticamente durante um mês circular por toda a Europa. E os jovens, a maior ambição que tinham era fazer isso, chamava-se Interrail, entre os caminhos de ferro, não é? E então a grande missão é tu fazeres essa oportunidade de passear. Eu acho que hoje, vês, os jovens não têm tanta coisa de viajar, assim como nós tínhamos. Nós tínhamos uma sede muito grande de ver outros sítios, outras culturas, principalmente depois do 25 de Abril, porque nós tínhamos estado fechados durante tantos anos, não é? Sem comunicação praticamente para o estrangeiro, não é? Contactos com os estrangeiros, eram pouquíssimos os estrangeiros que vinham a Portugal, e então isso fez com que realmente nessa altura, e estou-te a falar, portanto, no final dos anos 70, início dos anos 80, uma das grandes, uma das grandes ambições era viajar, não é? Pela Europa, usando o trem. O trem era bom porque tu podias dormir durante a noite e chegar a outra cidade e pronto, estás pronto para ver a cidade e depois apanhavas um trem noturno e viajavas assim, não é? Praticamente andavas de um lado para o outro assim. Só que eu depois, em 1977, eu ganhei uma bolsa de estudo para ir para a Itália. Pronto, e aí a coisa mudou muito porque eu passei um ano na Itália, o primeiro ano na Itália, sozinha, sem nunca voltar, e aí nesse ano, digamos, eu passei a ter mais contacto com a Itália e acabei, como tu sabes, não é? Depois por sucessivamente especializar-me lá e passar muitos anos na Itália, pronto. Portanto, houve um tempo que eu passava ia muitas vezes para a Itália. Só que daqui para a Itália também são, de Portugal para a Itália, também são 2.500 quilómetros. Eu sei que para o Brasil se calhar não é muito, não é? Mas na Europa era muito e era principalmente, tinhas de passar uma série de países, não é? Tinhas de passar a Espanha, a França, na altura, quando tu ias de trem, tinhas de passar pelo Principado do Mônaco, não é? Aquele paísinho muito pequenininho, né? E passavas por, pronto, uma grande parte, digamos, atravessavas uma grande parte da Europa,
Eu, pois, a Itália também, comecei a viajar muito pela Itália, arranjei amigos, ia para a Itália, só que depois, com o passar do tempo, eu, quando queria voltar para Portugal, não é? Até o bilhete digamos, de trem, era caro, não era barato, não é? Não era uma coisa que era fácil. E eu passava períodos de lá a estudar, mas, por exemplo, queria voltar no Natal. Então, um dia, um meu amigo disse-me: tu sabes que para o que tu devias fazer era ir de boleia. Sabes o que é ir à boleia? Carona, e de carona. Mas, enfim, eu fazia às vezes viagens de carona na Itália, não é? Mas 3 países, não é? 2.500 quilómetros de carona, não era fácil, não é? Até que esse meu amigo disse: Não, eu arranjo-te uma carona segura, uma boleia segura. Eu disse: O que é uma boleia segura? É aqueles dos caminhões TIR. O que é que são os caminhões TIR? É aqueles caminhões muito grandes, não é? De transporte, e que há em toda a Europa. E ele disse: Mãe, eu conheço um que faz o circuito de Portugal. E eu disse: O que é que quer dizer o circuito de Portugal? O circuito de Portugal, ele todos os meses vai 2 vezes a Portugal. Sai daqui, demora 3 dias a chegar, descarrega a mercadoria em Portugal, volta para trás, descansa e faz outra vez a viagem. Portanto, é só uma questão de tu combinares com ele, porque podes ir se calhar com ele, à boleia, de carona. E eu achei a ideia ótima, então, achei que era uma maravilha, né? Claro que eu não podia dizer isso aos meus pais, né? Eu não podia dizer aos meus pais que ia de carona, né? Enfim, eles eram bastante liberais, mas parecendo que não, a coisa era um bocado, enfim, era duro, não é? Podes imaginar, não é? Não era fácil de explicar. Então eu resolvi não dizer nada, não é? Esconder a verdade e dizer que ia de trem, como normalmente ia, não é? Pronto, claro que isto era a época em que não havia celulares, não havia o WhatsApp, não havia Zoom, não havia Skype, não havia nada disso. De vez em quando nós telefonávamos, fazíamos uma chamada, não sei como era aí no Brasil, mas aqui na Europa tu telefonavas a uma senhora e pedias à operadora: olha, por favor, pode-me ligar a este número. E ela ligava a este número, e era assim, né? Era uma coisa, parece que é na pré-história, mas é da minha vida ainda, eu ainda vi isso, não é? Que não havia ligares o número diretamente, isso não havia. Eu conseguia às vezes ter telefonemas grátis porque arranjei amizade com uma pessoa, com um jovem dos telefones italianos e portugueses, que chamava-se Marconi, a companhia Marconi. E ele então às vezes dava-me uma borla, como se diz. Eu falava 10 minutos e só pagava um, porque ele carregava lá no botão e não me fazia pagar, né? Estás a perceber? E era muito meu amigo, eu telefonava-lhe e dizia: Olha, pá, deixa-me, quero telefonar aos meus pais. Ele: Está bem, então daqui a meia hora eu ligo-te e tu tens 10 minutos. Pronto. Então era um pouco assim, não é? Era um mundo completamente diferente. Os jovens de hoje não entendem bem esse mundo, não é? Para eles é uma coisa extraterrestre, não é? Então, voltamos à viagem. Então, esse meu amigo deu-me o nome desse camionista, e disse-me: vais ter com ele a Brecha, não é? Então eu fui ter com ele, estava a cerca de 70 quilómetros, disse-me como é que ele era, e vais ter com esta pessoa. E eu, enfim, vou, não é? Eu vou, mas no fundo, eu tinha um pouco de receio, não é? Tinha um pouco de medo, não é? Então, quando cheguei, ele tinha realmente um caminhão enorme, 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 daqueles grandes, grandes, o máximo possível, não é? Aqui na Europa, não é? O caminhão era tão grande que tinha dentro da cabeça do caminhão, porque ele era uma parte era a cabeça e outra parte era o trailer, era o que está atrás, não é? Que ele pode mudar. Tinha até 2 camas. Imagina, tu podias dormir, né? Tinha espaço para 2 camas, não é? E eu falei ao telefone com ele, disse: Sim, sim, vem. Eu fico muito contente porque é muito sozinho fazer aquela viagem tão grande, 3 dias. Então, se tu vais comigo, eu fico sempre mais simpático e tal. Então, eu fico muito contente de levar
Eu disse, mas eu vou, vou para Lisboa. Ele disse, mas eu não faz mal, eu vou mesmo para Lisboa, eu levo-te mesmo a casa. Não há problema nenhum, não é? Pronto, está bem. Então eu lá preparei a minha mala e ele disse, mas não tragas mala de avião, porque aqui, traz um saco. Então eu arranjei um saco, uma mochila, como nós dizemos, não é? E lá fui ter com ele e pronto, quando cheguei conheci-o, ele disse-me, pronto, nós vamos sair agora por volta das 6 da tarde e vamos viajar durante três dias, não é? 3 dias. E eu disse, e como é que fazemos para dormir? Não, dormir, dormes aqui, eu durmo na parte de cima, tu dormes na parte de baixo. A parte de cima dele ele tinha aumentado e aquilo que era um espaço de cama de solteiro era cama de casal. Então eu ficava mesmo num buraco lá por baixo, tapada, coberta por. Mas eu não me importei nada disso. No comboio, no trem também não é muito melhor viajar, portanto. E ele disse: mas comida? Não, comida eu compro comida e também paramos e para ir ao banheiro, não te preocupes, e está tudo bem, está tudo organizado. E pronto, eu fui ter com ele. Quando cheguei, conheci-o, pronto, ele pareceu uma pessoa muito simpática, só que parou num sítio e disse assim: eu tenho de ir comprar ali umas flores. Está bem, eu pensei, tá bem, vai comprar flores. E pega, compra as flores, entra no caminhão e vai na direção do cemitério. No cemitério. Eu disse, cemitério vai, não é? Ele disse, sim, 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 tenho de parar no cemitério que eu tenho de ver a minha mulher. E eu, pronto, está bem. E fiquei assim um bocado no cemitério, a mulher vai ver o cemitério na mulher. E então aí é que ele me contou que a mulher dele tinha falecido, tinha morrido, e então antes de cada viagem ele ia depor um ramo de flores à campa da mulher. Mas estás a ver, é um bocado assim, um bocado assustador, não é? É um bocado, eu fiquei assim um bocado preocupada, disse, está bem, pronto, não é? O Vincenzo, que era como ele se chamava, como se chama, ainda está vivo, felizmente. O Vincenzo é muito velhinho, mas está. O Vincenzo tinha uma particularidade. Ele gostava muito de música, mas ouvia exclusivamente Bob Dylan. Então eu gramava, como a gente diz aqui em português, eu tinha de suportar 3 dias de Bob Dylan. 3 dias de Bob Dylan, né? Olha, eu fiz, pronto, não fiz esta viagem, fiz diversas, dezenas de viagens com ele, porque depois tornámos muito amigos e o caminhão do Vicenço passou a ser o meu transporte normal, mas também o transporte de muitos meus amigos de Portugal que assim puderam ir visitar-me por conta do caminhão do Vicenço, né? Pronto, e a única coisa que eu não gostava era isso, era que ah, quando eu acabava os 3 dias de Bob Dylan, eu não queria ouvir mais Bob Dylan, que já estava cheia de Bob Dylan até a cabeça, não é? Pronto. Mas o Vincenzo era uma pessoa muito interessante, lia muito, sabia de filosofia grega, era uma pessoa que tinha gostos musicais, estás a ver, e assim. Então as viagens com ele tornaram-se viagens fabulosas, não é? Muito interessante, embora ele fosse muito como é que eu dizer, um pouco sugéneres, digamos, não é? Tinha umas manias e tu tinhas de respeitar aquilo, não é? Não havia nada a fazer, quer dizer, eu às vezes tentava dizer, mas não podemos pôr outra música, ele, não, 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 eu só ouço Bob Dylan, não ouço mais nada, né? Pronto, e coisas assim no género. E muitas vezes antes de fazer essas viagens, ele ia comprar umas caixas de fruta, e metia a caixa da fruta entre mim e ele, e então íamos comendo as maçãs, as laranjas pelo caminho, não é? Eu não sei se tu foste alguma vez num caminhão desses grandes. Viajaste alguma vez? Foste, Não, nunca vi, Alexandre? não, mas não, caminhão grande É uma não. experiência, Não, é mas uma olha, experiência. eu estou impressionado. É É, porque, primeiro, né? Você fez a viagem com o Vicenzo muitas vezes. E muitas todas as vezes. vezes ele cumpriu uma rotina que era comprar flores e levar ao cemitério, Sim, né? sim, sim. E Sim, ouvindo sim. Bob Dylan. E você É, o fez Bob Dylan. muitas viagens. Sim, Olha, mas as viagens dele eram extraordinárias porque tinha toda uma série de rituais, que é desses que eu
te queria dizer, que com o tempo eu já sabia, não é? Os rituais, mas que eram muito interessantes, não é? Pronto, havia as flores, havia isso, não é? Mas uma das coisas que o Vicenzo tinha, estamos a falar, portanto, estás a ver, do final dos anos 70 e 80, eu cheguei a viajar com ele ainda nos anos 80, não é? Pronto, havia uma coisa que era, na Europa, cada país tinha a sua moeda, como tu sabes, não é? Antes do euro. Portugal tinha o escudo, a França tinha o franco, a Itália a lira, a Espanha a peseta. Então ele levava uma pochete, uma mala, com saquinhos, com as moedas todas, estás a perceber? Com o dinheiro todo separado, porque cada país que passávamos, não é? Ele tinha de usar o dinheiro correspondente ao país, não é? Pronto, isso é normal, não é? Tu guardas as moedas, da próxima vez eu uso as moedas. Mas o que era engraçado não era isso, é que, primeira coisa, quando ele saía, tínhamos de sair sempre à sexta-feira, porque em Itália não se pode viajar com caminhão-tiro durante o fim de semana, é proibido. Então nós tínhamos de sair da Itália, estás a ver, antes da meia-noite, e ainda era um pouco, porque tínhamos de ir de Brecha até Ventimiglia, que é na costa, não é? Antes da meia-noite, que era para poder sair, pronto. E depois a França e tudo já deixavam, mas a Itália não deixava, porque tem muitos caminhões, então ao fim de semana não há caminhões, não é? E tínhamos de fazer isso, era a primeira coisa. E outra coisa que ele fazia é que o gasóleo, não é? do caminhão, em Itália era muito mais barato do que em França. Então ele tinha escondido um outro depósito de gasóleo no carro. Tinha um depósito normal de 400 litros e depois escondido por baixo tinha outros 400 litros, não é? E porque enchia em Itália e era mais barato, não é? Só que se fosse apanhado, não é? Era ilegal. Ele tinha de pagar uma multa. Tinha de pagar uma multa, mas a diferença entre ele ser apanhado e fazer isso compensava. Uma vez por ano ele era apanhado, não é? Mas as outras vezes ele ia assim, ia com o gasóleo a mais, não é? Então ele dizia que eu gostava muito que eu fosse, porque nenhuma vez que eu viajei com ele nós fomos apanhados, nunca tivemos nenhuma multa. Então ele dizia que eu lhe dava sorte, porta a fortuna, dizia ele, tu porta a fortuna, né? Então ele dizia, vem, porque se tu vens, a polícia não para. Eu não sei se é verdade, não sei se era por verem um homem com uma jovem ou assim, não sei. Mas a verdade é que nós nunca tivemos nenhuma multa, não é? E outras vezes ele tinha muitas multas. Para além disso, aqui na Europa, os homens dos caminhões não podem viajar mais do que 10 horas. Tem uma espécie de um relógio dentro do volante e que imprime as horas em que que o carro está a andar, não é? E tu tens não só não podes viajar essas horas, mais do que essas horas, não é? Mas também tens de parar de 4 em 4 horas. E isso é por uma questão de segurança, não é? Para evitar que as pessoas viajem, enfim, cansados, não é? Pronto. E isso, às vezes, ele também viajava um pouco mais do que devia, não é? E então, mas também nunca, se fosse apanhado, também tinhas uma multa, mas também nunca fomos, não é? Então ele gostava muito de que eu fosse com ele. Mas a coisa mais interessante de tudo, desta viagem, é que ele levava esse dinheiro, né? Esses saquinhos com dinheiro e com envelopes também. E sabes o que eram os envelopes? Vais gostar. Ele tinha tudo muito bem organizado, porque se fosse parado pelos carabinieri na Itália, tinha um envelope com o dinheiro para dar à polícia, estás a perceber? Se fosse parado pela Gendarmerie, era outro envelope, né? Então ele começava sempre por, hoje pode-se dizer, já passou muitos anos, por corromper a polícia de toda a Europa, estás Ele a já estava perceber? todo organizado, do envelope para. Tudo. Eu ficava muito chateada porque os envelopes dos portugueses eram só 50 escudos. 50 escudos era tipo 10 vezes menos do que ele dava aos carabinieri. E eu dizia, por que é que dás mais dinheiro aos carabinieri que dás aos portugueses da Guarda Republicana, da GNR? E ele dizia, não,
Chega para ele, chega, chega, né? Então, até a corrupção, vês, era extremamente organizada, né? Então, se o polícia parava por causa do depósito de gasolina, era um envelope, né? Se parava por causa do excesso de viagem, era outro envelope, né? Aquilo tudo estava tudo muito, muito bem organizado, não é? E pronto, os caminhões são muito altos, não é? Então eu até para subir para o caminhão tinha de escalar quase e tal. E depois parávamos para dormir, não é? Parávamos para dormir e eu ficava embaixo, na parte de baixo. Às vezes eu quase sufocava, porque era muito calor, não é? No verão, e eu dizia: Oh, Vicente, deixa-me respirar, abre as janelas. Não, não abre as janelas. Porque tem uma cortina, sabes? Eles fecham assim com uma cortina e aquilo fica uma casinha, né? Praticamente, né? Está tudo muito organizado. Ele tinha, por exemplo, uma coisa para aquecer a água, para fazer chá, tinha, estava tudo muito organizado e conforme íamos viajando, parávamos numas coisas que são áreas de serviço. Pronto, onde tinha gasóleo e comida e tal, e muitos deles tinham até sítio para fazer ducha. Podias ir tomar banho, eu ia. E ele dizia: Tu tens a mania que tem de estar sempre limpa. Muitas duchas tu fazes. Eu dizia: Eu não gosto, eu preciso tomar todos os dias, não é? Pronto. Mas era tudo muito. Mas a coisa que era mais interessante, sabes, era. E eu aprendi muito com ele, era a incrível Oh, solidariedade que eles tinham entre os camionistas, sabes? oh, É um mundo. Diz-me. oh, Sim, Mila, não, só para uma curiosidade minha. Há alguns anos, alguns programas, você relatou uma viagem pela África. E na sim. África não havia água, né? De Nada, jeito nenhum. nada. Essa tinha, pelo menos tinha água. É, Não, essa sim. essa viagem essa viagem especificamente esta pela Europa foi muito antes daquela outra, não foi? Mais ou menos coincidiram, porque eu fiz muitas vezes esta viagem, sabes? Esta viagem que eu te estou a dizer, esta foi a primeira, não é? Mas eu depois fazia 2, 3 vezes por ano, eu vinha ver os meus pais à boleia de carona com o Vicenço, estás a perceber? Portanto, fiz muitas vezes essa viagem depois ao E longo dos anos. E você eles. mantém você Hum. mantém contato com o Vicenzo hoje ainda? O Vicenço depois, infelizmente, já um pouco mais para a frente, teve um acidente muito. Isso é uma das coisas que eu queria dizer. Havia uma grande solidariedade entre os camionistas, mas ser camionista naquela altura era fazer muito dinheiro, sabes? Muito dinheiro, mesmo muito dinheiro. Ele trazia rolos de dinheiro, assim, notas, que eu nunca tinha visto, estás a perceber? Na minha vida eu nunca tinha visto tanto dinheiro. As viagens eram muito, davam muito dinheiro. E como ele era o próprio dono do caminhão, e ele fazia tudo, não é? Então ele ainda recebia mais dinheiro, não é? E ele dizia sempre que quando tivesse 50 e tal anos, ora, nessa altura eu tinha 20, 19, 20, 21 por aí, ele tinha 40 e poucos, pronto, não é? Ele dizia que quando chegasse aos 55 queria se aposentar, não é? E realmente ele depois conseguiu arranjar outra pessoa para guiar os caminhões, não é? Ele depois passou a ter 3 caminhões e aí ele cresceu e começou a viajar menos e eu também comecei a viajar menos, já não viajei com os outros, não é? Pronto. Mas depois ele teve um grande acidente, sabes? Houve uma vez que ele teve um grande acidente e isso deixou durante mais de penso que um ano em que ele disse, não, eu nunca mais vou guiar, não é? Nunca mais vou... E aí que arranjou essas pessoas que trabalhavam para ele, não é? E então ele acabou por abandonar, digamos, fazer as viagens e tinha alguém contratado para ele. Claro que o dinheiro era menos, não é? Mas era, 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 foi assim, pronto, e acabou por. Depois ele era do sul da Itália, ele não era do norte da Itália, ele era do sul da Itália, e ele acabou por ir viver para a terra dele, que era Salerno, que é no sul da Itália, né?
Pronto, então já deixámos-nos ver, pronto, praticamente o tempo afasta as pessoas, porque depois ele já não estava ali ao pé, mas durante muitos anos, não é? Ele, não só eu fazia a viagem com ele, mas eu mandava coisas para os meus pais, de correio, porque depois ele conheceu os meus pais, eu tive de confessar aos meus pais que tinha vindo de, com o caminhão, mas o mal já estava feito, portanto, pronto. E depois eles conheceram, e depois ele, das viagens, quando eu estava em Portugal e ele viajava, ele levava-me chocolates italianos, levava-me os jornais, continuámos, portanto, praticamente a ver-nos 2 vezes por mês durante anos, não é? E como eu te disse, depois muitos meus amigos acabaram por ir à Itália e outras zonas. Ele fazia, eu perguntava, mas porquê que tu fazes só Itália, Portugal? Porque eu gosto. Eu gosto porque gosto dos portugueses e a viagem não tem muito trânsito. É verdade, a viagem não tinha muito trânsito. Tinha trânsito no sul da Espanha, da França, mas depois a Espanha era vazia. Então ele gostava disso, e quando ele vinha a Lisboa, portanto, encontrávamos sempre para jantar, já te conto algumas histórias, e continuámos, portanto, a ter uma boa relação, mas essa primeira viagem, digamos, foi uma coisa surpreendente, mas depois, algumas viagens, ele começou a ser um bocado mais chato, né? Então, quando eu começava às vezes discussões filosóficas, ele discordava de mim, ele dizia, eu abro a porta e deixo-te aqui. E eu dizia, não, por favor, não me deixes aqui no meio da Espanha, não me deixes. Não. Mas houve uma vez que aproximamos da fronteira aqui de Portugal e ele parou o caminhão e disse assim, desce, não quero atravessar a fronteira contigo. E eu disse, não faças isso, então, mas agora eu vou atravessar a fronteira a pé. Não, eu quero que tu atravesses a fronteira a pé. Mas o que é que os polícias vão dizer, não é? Então ele obrigou-me, ele era muito divertido, obrigou-me a atravessar a fronteira, imagina, aqui para Portugal, a pé. Imagina o que o polícia, o guarda republicano, disse, mas a senhora, a menina como é que veio aqui parar? A pé, vem a pé, mas vem a pé da onde? Estás a perceber? E eu disse: não, é o meu amigo, deixou-me ali. E então ele depois passou com o caminhão e parou para aí 1 quilómetro depois e disse: vá lá, vem para cima, volta para cima. Eu estava a ver que tu me deixavas aqui a pé. Na fronteira, não é? Ele era muito, muito divertido, porque fazia muitas dessas partidas, muitas dessas brincadeiras, não é? Só que algumas brincadeiras, enfim, tu ficas preocupado, não é? Uma das brincadeiras que ele fez comigo e com outros 2 meus amigos em Lisboa é que, como eu te disse, ele tinha rolos, nós ficávamos impressionados. A moeda da altura era escudo, não é? Então, 1.000 escudos, para tu teres uma ideia, 1.000 escudos era muitíssimo, dava para tu viveres um mês, não é? Ele tinha rolos de notas de 5.000 escudos, estás a perceber? Tinha assim dinheiro, parecia um traficante de droga, não era, não é? Mas tinha tanto dinheiro porque era tudo pago em dinheiro, não é? E, uh, e então ele realmente não tinha problemas nenhuns económicos, enquanto nós, eu e os meus amigos aqui de Portugal, sempre tínhamos problemas de dinheiro, não é? Então, muitas vezes, não é? Tínhamos de ter atenção em que é que gastávamos, não é? Então ele chegava assim, eu convido-te para jantar. Então uma vez convidou-me a mim e aos meus 2 amigos, meus vizinhos e amigos, para ir jantar. E disse, eu escolho o restaurante. Eu disse, Vicente, olha que nós não temos dinheiro para pagar o restaurante, tu vê lá. Ele disse, e eu disse alguma coisa, disse ele, venha jantar comigo, qual é o problema? Nós fomos jantar, comemos muito bem, até comemos doce, sobremesa, aquelas coisas todas, estás a perceber? E depois, no fim, ele pede a conta ao criado, ao senhor que estava a servir, e diz assim, quanto é que é? Conta destes 3, quanto é que é? E ele disse, não sei, na altura era tipo 800 escudos ou uma coisa assim do género, que era dinheiro, não é? E ele disse, eu pago a minha e eles pagam a dele. E eu fiquei, Vicenzo, desculpa lá, nós não temos dinheiro. Tu convidaste, não é? Tu convidaste para vir jantar, tu sabias que nós não temos esse dinheiro, não é? Então ele manda, imagina, manda chamar o dono do restaurante e diz assim: estes 3 não têm dinheiro para pagar. Então,
quantas horas é que tem de ficar a lavar os pratos? O dono do restaurante começou a ficar furioso, não é? Como podes imaginar. E disse assim, mas o senhor não tem dinheiro para pagar? E eles, parece que não, vamos ter de lavar os pratos, não é? Então, eu vou chamar a polícia, estás a perceber? E eu, não, por favor, não, nós os três, por favor, não faças isso. Eu peço à minha mãe emprestado dinheiro, mas eu pago-te, mas não faças isso, né? E tal. Sabes, tínhamos 21, 22 anos, né? E, e então o dono cada vez mais zangado, sabes? Então, às tantas, o Vicenço tira do bolso esse molho de dinheiro, estás a perceber? Havias de ver a cara do homem do... O homem do restaurante ficou, estás a perceber? Mas ele era muito, fazia muitas partidas assim. Mas o que eu estava a dizer era que as viagens mostraram um mundo que é desconhecido, que é o mundo da grande solidariedade que os camionistas têm uns com os outros, não é? Por exemplo, se um camionista tem um problema mecânico, os outros ajudam, estás a perceber? E há toda uma série de comunicação em que eles passam e dizem por gestos, estás a perceber? Se há polícia, se o que é que está a acontecer, estás a perceber? Trânsito, não é? Diz, não vais por aí que isso está muito mal, vai por este outro lado, estás a perceber? Então, uma das coisas que eu achei fantástico é que muitas vezes pensa-se do mundo dos camionistas como, desculpa a palavra, uns broncos, não é? Uns que não... E não, encontrei pessoas que liam, pessoas que sabiam discutir, encontrei pessoas que escreviam livros até, encontrei pessoas pronto, e principalmente havia à noite, por exemplo, muitas vezes eles estacionávamos uns ao pé dos outros, não é? Que era até uma maneira de haver um convívio, porque realmente é uma vida muito solitária, sabes? Não parece, mas é uma vida muito solitária, que estás a ver dias e dias e dias em que tu estás sozinho no caminhão. Então havia esse convívio que era muito interessante, e ainda agora, quando eu passei por um dos sítios em que nós parávamos normalmente o caminhão, que é a fronteira entre a Espanha e a França, entre Irún e Andaia, que hoje não é uma fronteira. Pronto, o que eu te queria dizer é que aquilo que era tudo fronteiras, pois não passas em nenhuma fronteira, não vês nada disto, não é? É o mundo que desapareceu, o dinheiro é euro, não tens saquinhos com dinheiro, é tudo a mesma coisa, não é? E principalmente, pronto, havia esses rituais, estás a perceber, de agregação coletiva, digamos, em que tu encontravas, alguns deles eu já conhecia, não é? Trouxeste a Mila, que bom e tal. E pronto, era viagens absolutamente fantásticas. Houve uma em especial, e depois acabamos com esta última, mas houve uma em especial que era uma viagem que eu vinha para o Natal, e quando chegámos ao norte da França, da Espanha, nevou de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande, que nós tivemos de parar o caminhão, e o Vicente disse, temos de ficar aqui, não podemos continuar, não é? Temos de parar, pronto, parar para ver o que é que se passa, não é? E estás a ver isso, por exemplo, pode ser problemático, porque tu não podes ter o carro, o aquecimento do carro ligado, porque gastas, não é? E então tu tinha os cobertores e estava muito frio mesmo, não é? Estava para baixo de zero e a nevar de uma maneira incrível. E às tantas, não é? Nós acabámos por ficar ali, não é? Bloqueados, não é? Sem poder continuar. E eu, quando de manhã nos acordámos, o caminhão estava completamente coberto, estávamos cobertos de neve. Pode não acreditar, mas era para abrir as portas, estás a perceber, tivemos de abanar, porque o caminhão estava completamente coberto de neve. E eu disse assim: olha, tu imagina se nós morrêssemos aqui todos congelados, não é? E vinha um arqueólogo do futuro e encontrávamos aqui neste caminhão. Eles não iam saber o que era um caminhão, não é? Não sabiam o que era nessa altura, no ano 3000, não é? Isto é uma boa história para ti. No ano 3000 eles não iam saber o que é que era aquilo. E eu disse, olha, iam pensar que o volante
era um símbolo solar, né? O volante ia ser um símbolo solar, depois uma sepultura ritual de um homem e de uma mulher. O homem era mais poderoso, estava na parte de cima, a mulher estava na parte de baixo, não é? E eu depois disse, oh, Vicenzo, e o que é que nós carregamos? Porque eu não sabia muitas vezes o que nós carregávamos, porque o caminhão vem selado, estás a perceber? Só é selado quando chega ao destino, não é? E ele disse assim, nós trazemos um carregamento de canetas. Eu disse, canetas? O caminhão todo cheio de canetas. E ele disse, canetas, trazemos canetas, de uma marca famosa italiana chamada Tratto. São canetas Tratto. E eu disse, canetas Tratto? E então aí comecei-me a rir, assim, agora imagina os arqueólogos do futuro, o que é que iam dizer? Que havia este homem e esta mulher sepultados à frente de um disco solar e com um carregamento de símbolos fálicos, de certeza, não é? Porque não iam compreender que aquilo eram canetas, não é? Então pronto, isso é uma das Agora, histórias. agora, ô Mila, você acabou de relatar um fato, né? Que o historiador do futuro Sim, iria encontrar esse caminhão soterrado na neve e tal, ia imagina. ter uma Não ia entender, interpretação, pensava que era um não nada, túmulo. né? Agora me diga Não uma ia, coisa, e nós, quando encontramos um caminhão do passado, né? também não entendemos, Também não entende provavelmente. nada de sair inventando, não é que ele foi lá, foi isso. Também muitas coisas, eu sou muito, sabes, eu sou uma arqueóloga muito cuidadosa, muito cautelosa e principalmente acho que tem de haver sempre diversas Não, não, hipóteses. não. Você é muito cuidadosa, mas alguns não são. Então, Não, alguns não, mas devem ter. eu acho que a coisa principal é que provavelmente, como acontece muitas vezes, não é? As coisas não têm uma única explicação, têm diversas explicações, não é? Tu pensa, por exemplo, uma igreja pode ser para a missa, para os funerais, para os casamentos, para o batizado, para um concerto, para ler poesia, e é o mesmo lugar, não é? É, Então, quantas coisas tu podes fazer lá, não é? Então, eu acho que é um pouco assim. Muitas vezes nós temos de entender que no passado, não é? As coisas também eram assim. Havia locais que eram especiais, mas que eles podiam servir para muitas coisas e não uma, não era, é só missa, ou só, não é? Ou agora, só funeral. Não, se calhar não era, se Mila, calhar é, dançavam também. é. Hum, Ô, Mila, evidentemente que o é, Vicente é uma pessoa muito boa, uma alma muito boa, uma pessoa muito boa sim, do bem. É, mas você viajava com ele sem saber qual era a carga. Passado o sim, tempo, passado o sim. tempo, e vendo assim os cuidados que os seus pais tinham com você, você já imaginou que se o Vicente não fosse uma pessoa tão boa, ele podia estar fazendo levando Sim, alguma mas coisa isso. errada, alguma coisa? Mas Alexandre, isso chama-se loucura de juventude, sabes? Ah, Não é? Hoje, se calhar, se a minha neta ou isso quisesse fazer isso, eu também ficava horrorizada, não é? Mas naquela altura, mas depois, quando eu cheguei, não é? Os meus pais disseram: queremos te buscar ao comboio, ao ônibus, ao trem. Eu, não, não, não. Mas depois acabei por confessar, eles conheceram o Vicenzo era uma pessoa muito boa e então eles próprios compreendiam que aquilo era que não que era bom e que era bom economicamente, porque eu não as viagens não me custavam nada, era zero, não é? é, E, e eu fazia verdadeiramente eu sentia que aliás, as últimas 2 viagens que eu fiz com ele, eu fiz por companhia, estás a perceber? Porque senti que ele precisava de companhia e estava a atravessar um período problemático e tal, dessas coisas. Depois, às tantas, ele falava da mulher, não é? Que nunca tinha tido filhos e tal, e estava numa uma época a entrar um bocado em depressão. E eu fiz 2 viagens com ele, mesmo por causa disso, estás a perceber? Mesmo para ir com ele só para para o acompanhar, não é? E a paisagem era muito bonita porque fazíamos toda a Côte d'Azur, olha, passávamos no Principado de Mônaco e tal, aquela. Às vezes eu lá o conseguia convencer para parar, já paramos aqui para eu tirar uma fotografia e tal, não é? Era uma experiência muito boa. Claro que podia ter dado com alguns camionistas que são os broncos, não é? Mas realmente ele era
E eu devo dizer que, honestamente, que muitos deles que eu conheci eram pessoas muito. Alguns levavam a mulher, por exemplo, sabes? Faziam as viagens com as mulheres. No período de verão, por exemplo, alguns levavam os filhos, porque a companhia é uma coisa. Viajar aquelas horas todas sozinho é, é complicado. E ainda agora, quando eu vinha, fiz uma das estradas que eu fazia, que tem muitos caminhões, que é de Bordeaux até E tu vês, por exemplo, os grupos, os portugueses têm uma tendência a ficarem juntos, os caminhões uns aos outros, têm assim manada, tendência de manada, estás a perceber? Porque acabam por ter uma solidariedade. Mas hoje, essas áreas em que tu paravas, eu até disse ao Ludwig, numa destas últimas áreas de serviço, até máquina de lavar a roupa tens, estás a perceber? Portanto, os camionistas podem tomar banho, lavar a roupa, comer tudo, tem todos os produtos que tu queiras imaginar. São shopping centers quase, não é? Tem roupa, tem botas, tem muita coisa. Hoje em dia, sabes quem são a maior parte dos camionistas? É muito interessante, são polacos. Há muitos polacos e há muitos dos países, portanto, da ex-União Soviética, que fazem esse transporte. Porquê? Porque é uma vida dura, não é? Não vês muitos franceses a fazerem transporte. Vês polacos, vês pronto, até de outras zonas mais longe, não é? Da Estónia e isso. O Vincenzo fez 2 ou 3 viagens, por exemplo, para a Finlândia e isso tudo, mas ele não gostava. Ele dizia que não gostava de fazer, porque também, quer dizer, com o italiano ele entendia-se bem, o francês, italiano e português, não é? Ele falava algumas coisinhas de português, e ele dizia: Não, eles são, não, são muito frios, eu gosto de vocês. Que ele depois, quando chegava aqui a Portugal, eu conhecia, ele também já conhecia os dos armazéns. Pronto, digamos, é uma sociedade um pouco à parte, não é? Mas é uma vida muito dura, sem dúvida, estás a perceber? É dura, faz-se muito dinheiro. Eu acho que é uma vida que tu podes fazer aquilo talvez 5 anos, 10 anos, não podes fazer muito mais, não é? Muito mais. E hoje, ao contrário do que acontecia com o Vicenço, a burocracia era horrível. Nós parávamos, estás a ver, nestas fronteiras todas, e às vezes tu estavas 3 horas por causa dos papéis, porque faltava isto, era preciso fazer aquilo. Agora não, agora é direito, não é? Esse era o Agora, momento que se descobria o tanque adicional no caminhão é, no Vicenza. Olha, hoje não valia. Hoje a França, passei agora, como te disse, em França, sabes quanto custa um litro de Né? gasolina? Em França custa 2 euros, ou 2 seja, euros? 10 reais, sim, 2 É euros. muito Em caro, Portugal, em Portugal consegues por 1,70 1,80 €, mas muito caro. em França é mais de 2 euros, o mínimo é 2 euros, né? Portanto, é muito, muito caro. É, Estás a no Brasil, nos tempos do presidente Bolsonaro, nós tivemos Uhum. gasolina a perto de R$ 11, que é mais ou Pois, menos, um pouco menos é, de 2 euros. pois, Mas agora nós estamos com gasolina a R$ 5 e alguma pois, coisa, quer dizer, pois. menos de 1 euro, bem a É. metade de 1 euro. Pois, pois. Aqui não, aqui na Europa há uma grande diferença e o posto de gasolina muda não é sempre o mesmo preço, sabes? Então andas à procura de qual é o mais barato. Eu já sei alguns sítios que é mais barato, por exemplo, Valladolid tem gasolina barata, né? E na fronteira de Irún também há lá um sítio que tem gasolina barata. E eles também sabiam isso, estás a perceber? Tinha esse conhecimento, não é? Eles também sabiam os sítios em que os deixavam, que podias pôr o caminhão tranquilamente e não havia problema de serem assaltados, porque podia acontecer, nunca aconteceu comigo, mas e eles tinham medo que eles lhe entrassem na carga para ver o que é que para roubar, estás a perceber, não é? Roubar caneta, roubar caneta. Roubar caneta não dá, não é? Houve uma vez que nós viemos com um carregamento e eu disse assim: Ai, eu vou abrir. Abre lá um bocadinho. Sabes o que era? Era um carregamento de chocolates. Chocolates italianos, uma marca que se chama-se Baci, della Perugina. Caríssimos, caríssimos, né? E o caminhão todo era de chocolate, né? Portanto, era. Eu muitas vezes perguntava: o que é que a gente leva hoje? O que é que nós carregamos hoje? Não é? E esse do chocolate, ele ia buscar os chocolates à fábrica em Perugina e trazia-me sempre, porque
o chocolate é um bombom, tipo o garoto, não é? Mas tem uma noz que tem de ficar mesmo no centro. Se a noz fica ligeiramente de lado, é recusado. Então ele trazíamos esses que são recusados e que eles vendem muito mais barato, não é? Estás a ver? Eram experiências muito bonitas, era outro mundo, verdadeiramente outro século, não é? Outro milénio, não é? Mas era coisas muito bonitas, não é? Que uma vida muito diferente. Hoje, estás a ver, hoje não, eles, por exemplo, eu vejo que eles todos têm. ah, não só WhatsApp, mas têm comunicação rádio. É, Não, naquela altura não havia, não é? Nada disso, não é? eu Estavas acho que sozinho. eu acho que a relação sua e do Vicenzo era uma relação muito simbiótica, né? Ambos, É, um fazia bem ao outro, né? claro, Você fazia claro. companhia a ele, uma companhia que Mas ele não tinha em ele era casa. realmente, é realmente uma pessoa muito boa, sabes? Apesar dessas loucuras que tinha, fazia coisas assim um bocado só para me provocar, e quando eu dizia qualquer coisa que ele não estava de acordo, ele realmente muitas vezes assim, olha que eu deixo-te aqui na estrada. Eu, não, não, por favor, não me deixes. Era provocar, não é? Mas Ô, era... Mila, e em hum, todas as viagens que você fez, ele parou é. para levar algum tipo de lembrança, de respeito para a esposa? Não, ele como eu te disse, o que ele fazia antes de partir, ele ia sempre ao cemitério pôr as flores. Isso ele Não- fazia ah, sempre. tá. Isso eu já sabia que era um clássico, que a gente parava no cemitério, ele levava as flores e depois não falava muito sobre ela, não. Certo. Não sei, acho que morreu com um tumor, ou assim, nem sei muito. Sei que morreu aos 32 anos, Oh, tinha meu Deus, morrido muito jovem, muito muito jovem. jovem, né? E pronto, e nunca teve filhos, ele, é claro, pronto, e depois, E ele não voltou a casar, né? não, 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 nunca, A vida dele nunca. é uma vida muito difícil, né? É muito Muito. triste, muito solitária, sabes? Muito É, solitária. E pronto, e depois o dinheiro, olha, aí está. Ele tinha realmente, a certa altura, muito dinheiro, porque cada viagem pagavam-lhe muito bem, não é? Ele conseguia realmente poupar muito dinheiro, fazer muito dinheiro, mas não sei se gozava, estás a perceber? Ele era sempre aquela coisa, hei de me aposentar, não é? E você. hei de. Não, e ele Isso era sempre. tinha que É. preencher os envelopes certos, né? É, não, mas Depois olha, não dá. corrupção, olha, tu sabes que depois em italiano houve um grande escândalo que era as famosas mãos limpas, não é? Que é o escândalo Sim. de corrupção. E isso era as mãos limpas, propina em italiano, sabes como se diz? Diz bustarella, que é envelope, porque era dado dinheiro da corrupção, das propinas e tal, em envelopes, não é? Então ele realmente usava os envelopes. Eu achava muito É, engraçado, é, é, mas eu dizia-lhe sempre: por que que o guarda republicano há de receber menos do que o guarda civil espanhol? Ele, é porque vocês não ganham nada, é uma porcaria, Portugal. É uma porcaria, então 50 escudos chega. Eu, ao menos 100, quer dizer, tu dás 200 pesetas ao espanhol e ao português só dás 50 escudos. Era assim, né? Era muito. não é uma Corrupção, relação muito. Não, a, mas é uma coisa. Mas faz a parte da corrupção cultura. calibrada. É Mas calibrado, né? digamos, era corrupção baixa, estás a perceber? Quer dizer, Sei. Não, era mais um. É, aqui no Brasil, Mila, há uma cidade chamada João Pessoa, que é a sim, capital da Paraíba. sim, sim, conheço. E na capital da Paraíba, João Pessoa, havia uma barreira policial que parava Sim, todos os automóveis. Todos os automóveis eram parados. todos, sim. Inspeção inspeção do documento do Tudo, veículo, tudo. inspeção do É, documento do motorista. Mas no fim mesmo, no fundo, aí chamava-se Operação Manzoá. Manzoá um dispositivo de caça. é. Manzoá. Mas Caça, armadilha, nós chamamos de armadilha. mas literalmente todos os condutores eram extorquidos com algum real, algum 10 reais, 20 reais. Então Pois. a operação passou a se chamar Mãos ao Alto. Em vez de ser Manzoá, era Mãos ao Alto. Sim, Ninguém sim, sim. escapava. É uma coisa É. que todo mundo sabia. Mas sabes, no final de contas, esta corrupção, quer dizer, não eram coisas graves que ele estava a fazer, não é? Não, Pronto. isso é besteira. E realmente, naquela altura, os guardas republicanos ainda hoje ganham pouco, não é? E Não, o guarda não, civil e tal. não, e Sim, pelo que eu conheço esse pessoal, eles é uma corrupção administrada, sim, porque eles sim. não deixam passar coisas graves, não.
Se for Não, uma coisa não, não. muito grave, eles não aceitam, não. Aí vai quem quiser que se conversa. A corrupção dele é uma besteirinha, em vez de ser uma caneta, um Não, eu estou a chocolate, não dizer, sei o quê. era mais ou menos isso, Mas se for não é? droga, ele não vai deixar passar, não, que eu conheço esse Não, pessoal é muito duro. e repara, o Vicenço, por exemplo, cumpria muito as regras de trânsito, a velocidade era muito rigoroso, não fazia, não era louco, estás a perceber? Não fazia loucuras, até porque ele sabia que essas coisas podiam prejudicá-lo. Se ele tivesse um acidente, perdia o caminhão, que aquilo era É, caríssimo, sabes? Aquilo é muito, não, muito caro, um grande investimento. Então não era, era coisas mais pequenas. E às vezes essa dos envelopes era até para ser mais depressa, estás a perceber? Para era eles não para estarem aqui muito distribuição de tempo e renda tal. também, né? Porque ele É, era um homem é. que, você vê, um caminhão é uma coisa muito cara. Ele chegou a É ter muito três caro. caminhões, chegou a ter três É. caminhões. Ele tem Não, um homem de posses. quando era comigo, quando ele andava comigo, ele já tinha um caminhão e três rebocos, a parte de trás. Porque quando Sim. ele estava a viajar com um, o outro estava a ser cheio. Estás a perceber? Sei, sei. É, estava a ser já preparado para a outra viagem a seguir. Era um pouco assim, não é? É, É. é um homem muito, Não, não, era muito. muito dinheiro. E vou-te dizer, ele fazia muito dinheiro. Eu lembro-me que um dia ele disse aos meus pais quanto é que era, e os meus pais ficaram absolutamente, disseram, mas isso é melhor que ser ministro, quase, né? Que era muito, mas saía-lhe digamos, era duro, porque aquelas viagens não era fácil. Ele depois, por exemplo, com o passar dos anos, começou a ter dores de costas, porque a posição no caminhão não é fácil, né? Então ele até comprou um dia eu fui, ele tinha uma cadeira especial. Mas, o que é isso? O que é esse trono que tu tens agora? Ele disse, não, o médico disse que eu tinha de pôr esta cadeira especial por causa das hérnias e tal. Enfim, não é uma coisa. Agora, hoje em dia, o que eles fazem muitas vezes são dois, não é? Viajam em dois e então um substitui o outro, mas o que está a dormir, estás a perceber, também está só, quer dizer, há sempre um sozinho, não é? É, Isso que eu te disse da solidão existe, não é? É, mas pronto, isso era assim, viajava-se de comboio, os é. caminhões eram uma coisa que. Essa técnica de viajar no Brasil chama-se bigu. Aham, Bigu é sim, assim, né? Bota o dedo assim. sim, Bigu, sim, sim, bigu. ficou. É Nós é a interessante. boleia, dizemos a É a boleia. boleia, né? Boleia. É que havia uma base militar dos americanos lá em Natal. E os americanos pediam boleia, né? Aham, E ele fazia be good, né? aham. Seja bom, Seja be bom, good. bigode, E aí foi bigode. incorporando ao nosso Mas, linguajar. ah, mas ah, hoje eu sei que há plataformas na internet que organizam até estas viagens, estás a perceber? É mais sofisticado, não é? É. Aquela era como eu te disse, foi o meu amigo Pietro que me disse: o meu vizinho é o Vicenzo e faz as viagens por Portugal, não é? Foi uma coisa de amizade, não foi, Ah, coisa boa. não foi mais nada e depois resultou muito, muito bem, era muito simpático e depois a grande guerra que eu tinha com ele é que eu vinha sempre com umas malas, primeiro cada vez maiores, não é? As malas, as minhas. E ele dizia, o quê? Mas esse saco não cabe, eu deito esse saco fora. Eu, não, é os presentes de Natal, é os presentes de Natal, tens de deixar levar os presentes aos meus pais, aos meus irmãos e tal. É, pronto, é assim. Então eu voltei a ver alguns dos sítios que vi quando fazia estas viagens e havia muitos camionistas, então lembrei-me das viagens que eu fazia de camionista, não é? E sabes que aqui as autoestradas custam muito dinheiro também. Então o Vicenço às vezes também fazia as estradas mais sem ser autoestrada, né? Então isso havíamos sítios lindíssimos, né? No, lembro-me uma vez que estávamos com o caminhão e eu disse para na Provence e havia uma manada de cavalos a passar ao Aham. lado, sabes? Uma coisa lindíssima e tal. Paisagens muito bonitas com ele e pronto, e foram bons tempos de ver a Europa de outra maneira. Hoje vês, vai-se de Ryanair 1 hora, 2 horas, viajar para. O meu sonho é fazer isso no Brasil, sabes? Quero pegar contigo e fazer a costa do Brasil, eu gostava muito de fazer, mas é perigoso, não é? No Hum, Brasil, existem alguns perigos. Um perigo é o estado de conservação das estradas. sim, sim. E o outro perigo são os perigos normais das viagens. Mas olha que eu já fiz São Raimundo,
passar por Picos até Fortaleza, que é um dia todo, não é? E também já fiz Teresina muitas vezes, não é? E pronto, as estradas vai-se mais devagar Ô, também. ô, Uhum. ô, Mila, eu lembrei muito de vocês esses últimos dias, porque depois de um longo e tenebroso inverno, eu finalmente troquei o meu carro. O meu carro não andava meu Sim, eu carro. também troquei este ano, sabes? Foi, você falou, não, e o É. meu carro, no final, ele quebrou o ar-condicionado. Então, andar Meu Deus, sem o sim. ar-condicionado do Brasil é um passeio ao inferno. E o preço do ar-condicionado novo era mais É, caro do que o carro. Então, eu troquei de é, carro. E claro, aí, sim, sim. e eu É. comecei a dirigir. Então, e o que é que Essa, compraste? Posso perguntar-te, Alexandre, o que não, compraste? um Yaris, um carro da Toyota. Ah, Na realidade, eu comprei um carro para o meu filho e fiquei com o carro dele, né? pronto, está bem, Porque como eu sim. não cuido de carro, pode ser o carro que for, eu vou estragar com rapidinho. Sim, Então, sim, eu sim. comprei um carro novo para o meu filho e fiquei com o carro dele. Que é um carro, o que eu comprei para ele também é um carro da Toyota e o dele é Toyota, né? Sim. E eu nunca tinha dirigido um carro automático. E como eu vou dirigir Pois. agora, estou encantado. Nunca Sim. mais na vida eu vou dirigir um carro de outra forma. E aí Nós, vai para. nó- Tu sabes que nós, o ano passado, em setembro, o nosso Land Rover, que nós tínhamos um Land Rover Freeland, com 25 anos, também morreu, não é? Também estourou o turbo. Aquilo era mais caro do que o carro, não é? Então comprámos agora um carro, imagina, feito na Roménia. Feito, Eita! feito na Roménia, um carro Dacia, é um Renault. É motor da Renault, mas acho que aí também há Dacia, acho que também há da Renault. Olha, eu não sei, eu conheço a marca Renault, como eu não conheço os tipos de carro, né? Pois, pois. Conheci esse porque comprei, mas eu não sou muito ligado em Sim. carro, não sou muito Não, chegado, mas não gosto. este tem aquilo que a gente chama mariquices, não é? Avisa-te se o carro da frente está-se a aproximar, estás Sim, a perceber sim, se tu sai, não sei quê, tem uma telecâmara para ver onde é que tu estás a é, ir, tem uma luz vermelha que é o ponto cego, tem muita é, mariquice. Mas é é. útil, porque o Ludwig já não está novo também, não é? Fez agora 69 anos, no dia 12, então já Parabéns para ele, parabéns para ele. temos de começar sabes, estas pequenas coisas, porque viajar, agora, estás a ver, fizemos, parecendo que não, 5.000 quilómetros, não é pouco, não É uma é? viagem longa, É, muito longa. é, sim, sim. Mas foi bom porque você lembrou dos tempos que você fazia viagem Os na camionistas, sim. boleia É, é. e conheceu uma pessoa maravilhosa como Não, o pronto. Vicenzo. Não, como eu te disse, eu acho que o que é muito interessante, eu hoje muitas vezes quando paro e vejo os caministas, falo com eles e digo, então, mas para onde é que vai e tal? Porque eles são muito solitários, não é? Pronto, e então lembro-me sempre disso, não é? Ok, Perfeito. foi um prazer falar Pois, contigo, como Mila, sempre, Alexandre. esses nossos programas me fazem. Hum. São um bálsamo. Eu Aham. gosto muito de conversar com você, muito. Já disse isso a você algumas vezes. E esse nosso programa, não é à toa que ele foi considerado o melhor programa internacional. Tá bem, Ele não, não, realmente não é por isso. ele é muito Eu bom. faço isso para falar contigo porque há algumas dessas histórias eu digo, ao menos ficam escritas, não é? Não, Por algum, fica assim. ficam Fica gravadas, assim. não é? Mas, É, Mila, valeu. Até a é. próxima. Eu vou parar vou interromper a gravação e até a Tá bem. próxima. Até Até à logo. Tchau, tchau. próxima. Deixa. A Até. todos, Brasil. Obrigado, obrigado. Deus.